Boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos. Vou contar com vocês para a gente estar trabalhando em conjunto, né? Unidos, distantes fisicamente, mas unidos pelo coração, para ajudar a gente com o feedback do som e do vídeo, tá bom? Vocês vão mandando pelos comentários para a gente ir observando e a gente vai organizando esse processo. Distanciamento físico não quer dizer distanciamento dos corações e muito menos dos nossos afetos. Bom, já está dando o nosso horário. Eu gostaria de iniciar, né, esse momento com duas coisas. Uma, fazendo a leitura de uma mensagem, que é a mensagem que está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. A primeira mensagem, e com muito carinho, porque é um capítulo que eu recorro nos momentos que a gente está com mais dificuldade, e sempre nos traz um consolo, um alço no coração. Bom, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem em todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve. E a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Queridos, embalados nessa mensagem que é tão consoladora e que nos convida a olharmos para o futuro, porque somos, acima de tudo, espíritos imortais, eu gostaria de cantar uma música para a gente harmonizar os nossos sentimentos, os nossos corações e realizar a prece de início da exposição doutrinária do Centro Espírita Amor e Caridade esta noite. Pois bem, os evangelizadores que estiverem presentes e aqueles que conhecerem a música, vamos cantar juntos. Ela é assim. Nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, churuá. Vocês. Churuá, churuá, chuá. Vamos fechando os nossos olhos e imaginando a água do mar nos nossos pés. Churuá, churuá, chuá. Churuá, churuá, chuá, nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está.
Quem quiser pode escutar no cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, churuá, chuá, churuá, churuá, chuá. E assim, embalados por essa canção que nos convida a este mar calmo e leve, que é o grande mar de amor de Jesus, e envoltos por essas águas límpidas e sublimes da vida, que banham o nosso coração, por vezes ansioso, machucado, indeciso, que nós possamos nos permitir sermos curados por essa água da vida, água esta que quando bebermos jamais teremos sede. Confiantes em Ti, Senhor, que é o médico de nossas almas, o grande professor de nossas vidas, guia e gestor de toda a humanidade. Somente confiando em Ti, Senhor, podemos alçar os novos caminhos, angariar forças íntimas para darmos o passo seguinte a cada dia para a felicidade verdadeira, que é o Teu amor. O amor, Senhor, que não é o amor material, o amor, Senhor, que é esse amor efêmero, mas o amor que é a grande fusão de todos os seres e criaturas, como irmãos e filhos do mesmo Deus, que é o nosso Pai. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Que alegria estarmos juntos hoje, gente, em especial nessa casa que é a minha casa, que eu sou muito feliz e tenho muita alegria de dizer que vim do Centro Espírita Amor e Caridade. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito interessante, que particularmente quando nos foi apresentado, causou em nós muitas provocações íntimas e acho que cumpriu o seu papel, né? Quando a doutrina espírita nos aproxima, ela tem que provocar primeiro em nós, nos trazendo muitos questionamentos, nos conclamando a sair dessa zona de conforto que a gente vive todos os dias. Bom, vou aqui dar um oi, né? Oi, Lucas, oi, Lu, oi, Carolzinha, oi, Giovana, que bom que a gente está junto hoje. E a temática da noite é a maldade humana e a luta para a nossa renovação. Um tema bem interessante, um tanto quanto abrangente, mas que nos convida a muitas reflexões. E sempre gostamos de iniciar toda ou qualquer exposição que a gente vai fazer falando o quão é bela e importante essa pequena grande vitória que cada um de nós aqui hoje está realizando. Nós estamos conquistando uma grande vitória. Eu chamo de pequena grande vitória, mas ela é muito grande. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, fazendo quaisquer outras coisas, mas nós estamos aqui, refletindo, vivenciando o Evangelho de Jesus. E esse passo que nós demos, que nós possamos pegar esta vitória que a gente realizou hoje, nesse momento, e com ela, angariar forças íntimas para que ela seja uma mola propulsora para as pequenas grandes vitórias que iremos realizar todos os dias. Porque o Evangelho de Jesus, ele é vivencial, ele é cotidiano, ele não é para as nossas palavras unicamente. Pois bem, queridos, é com muita alegria que a gente está aqui. E falando um pouco dessa temática, né, que nos foi dado a refletir, ela moveu em nós algumas questões. A maldade humana, né? Nós somos maus? Nós temos essa maldade? Nós exercemos essa maldade? Ou essa maldade, ela é um estágio? O que é essa maldade, né? A gente tem que começar definindo algumas coisas. Que alegria!
a gente ter essa oportunidade, porque a doutrina espírita, e aqui eu faço um pequeno parêntese, que eu sempre gosto de falar isso, quando a gente vai falar do evangelho. Eu sou um evangelizador que faço palestra, eu não sou um palestrante. Então, muitas coisas que a gente vai trabalhar aqui é de uma maneira um tanto quanto, numa linguagem que talvez vocês não estejam tão familiarizados, mas é a linguagem que a gente usa com a juventude, com as crianças, e que eu acredito que sensibiliza os nossos corações de uma maneira muito especial. Sempre falo para os jovens que com o espiritismo a gente fala de tudo. Muitas vezes a gente não encontra na doutrina espírita aquilo que a gente quer encontrar, nem do jeito que a gente quer encontrar, mas que a gente encontra tudo, a gente encontra. Eu sempre brinco com eles que nesse livro tem tudo. E a gente pode falar sobre tudo. Política, sexualidade, crime, o bem e o mal. Sim, tudo. Tudo aquilo que a gente acha que é polêmico, entre muitas aspas, né? Que isso é uma coisa que a gente precisa transformar constantemente, né? Polêmico, sendo que a gente tem que falar sobre tudo, ajudando a esclarecer sobre tudo. E abordando com mais ênfase essa questão da maldade, né? A maldade humana, a gente se apropriou dessa obra que nos foi presenteada pelo mundo maior, e na sua segunda parte, quando Kardec estuda com os espíritos sobre a escala espírita, na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, ele questiona, e de uma maneira que nos chama a muitas reflexões. Todos os espíritos passam pela fileira da maldade para chegar ao bem? E a resposta, ela é categórica. Do mal, não, mas da ignorância. Nesse momento, com essa resposta, nós somos chamados a rever alguns atavismos que a gente tem das experiências passadas. Porque nós temos muitas vivências com orientações religiosas que muitas vezes nos definiram enquanto frutos de pecado, frutos de erro, fruto do equívoco. O homem por si só já nasce de um pecado. Então a gente precisa rever isso, como se o mal estivesse na nossa existência, mas não. O que existe muitas vezes é que passamos pela fileira da ignorância, do desconhecimento. E para isso a gente costuma utilizar uma analogia que é a das fases da vida. Quando nós estamos na fase da infância, nós não temos muitos conhecimentos, nem muitas vivências nesse estágio. Por isso, os nossos atos e as nossas falhas, os nossos atos falhos, né, perdão, eles têm uma certa ignorância. Nós não conhecemos. Pegando essa analogia e ampliando para a nossa vida imortal, nós ainda estamos vivenciando um estágio muito infantil enquanto espíritos imortais. Nós ainda temos pouco conhecimento, e aqui um parêntese, que conhecimento é diferente de informação. Informação, ela é intelectiva, ou seja, nós temos um conceito, muitas vezes uma definição, mas o conhecimento, ele parte de uma profundidade maior. Nós precisamos, além de compreender, nós precisamos sentir, ou seja, move em nós mudanças íntimas e internas dos nossos sentimentos, nas nossas emoções, para que possamos modificar as nossas atitudes. Então, é pensar, sentir e agir. Aí nós temos um conhecimento. E enquanto espíritos imortais, nos falta ainda esse conhecimento. Muitas vezes nós já temos, nesse estágio atual que estamos vivendo, de uma certa mediocridade, mas aqui utilizando o termo enquanto conceito de mediano, temos até conhecimento, perdão, informação intelectiva, mas ainda não a vivenciamos, não a sentimos. Por isso precisamos dar alguns passos a mais. Pois bem, com a resposta dessa pergunta, nós vamos lá para a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca as leis morais. E aqui nós estamos falando das leis universais, das leis divinas, das leis de Deus, as leis que são imutáveis, que regem todo o universo. E aqui, mais uma vez, eu faço mais um parêntese, que a mesma lei que rege uma estrutura atômica, ou seja, lei de natureza forte, fraca, lei eletromagnética, lei da gravitação, essas mesmas leis são as mesmas leis que regem as nossas relações interpessoais. Rômulo, mas essas leis são as leis de justiça, lei de amor, lei de caridade? São. Quer uma prova maior disso? Quando uma pessoa ama a outra, elas estão numa atração de sentimentos. Olha que interessante. Quando a gente amplia as nossas percepções,
utilizando as leis imortais para que elas possam ser esse óculos. Eu gosto de falar de que o Espiritismo é esse óculos. Ele amplia, ele deixa claro a visão sobre tudo. Ele não modifica, ele deixa claro. Então, é como uma jovem disse de uma vez de maneira muito bela: o Espiritismo é essa luz. É uma luz. Quando você liga a luz, o seu quarto pode estar bagunçado. A luz não vai arrumar o quarto para mim, mas ela vai me mostrar exatamente o que eu preciso arrumar. E a doutrina dos espíritos faz isso. Ela move a nossa consciência a gente entender aquilo que a gente ainda não compreende. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, fechando agora o parêntese, Kardec, no capítulo 1, quando trabalha-se da lei natural e da lei divina, o que são essas leis em essência, ele tem um item que ele trabalha o bem e o mal, essa dicotomia que a gente está acostumado, né? O vilão, o bonzinho, o bem e o mal, o certo e o errado, que é o que a gente conhece ainda, né? Pois bem, e Kardec, como bom pedagogo e versado nas ciências filosóficas e sociais, ele faz a primeira pergunta quando ele vai trabalhar essa temática é interessante. Ele questiona aos espíritos qual a definição de moral, que é a pergunta 629 do Livro dos Espíritos. E aqui, fazendo um parêntese novamente, se a gente pegar do conceito sociológico, filosófico, moral é um conjunto de condutas que está contextualizado numa sociedade. Então, a moral que a gente vivencia, ou seja, as normas e condutas que são legais aqui no Brasil, não são as mesmas do Japão, uma cultura oriental que tem uma outra concepção de vida. Então, a moral ela tem que ser contextualizada. Você não pode fazer uma ingerência de moral em um contexto que não é aplicado ao seu. Mas aqui nós estamos num contexto, e isso é muito importante a gente entender. Nós estamos aqui falando das leis universais, as leis divinas. Então, é a moral associada ao cumprimento dessas leis divinas. Por isso que é importante a gente entender isso, para que a gente não fique num processo de degladiamento de ideias. Porque a gente entende que existe um contexto da moral. Então, numa determinada orientação religiosa, esse contexto não tem sentido e que está tudo bem. A própria doutrina dos espíritos nos explica isso, né? Não é o espiritismo a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Porque a partir do momento que ele dialoga com as religiões, seus princípios vão dialogando com todas. Pois muito bem, feito esse parêntese conceitual, os espíritos respondem a Kardec de maneira muito interessante o que é a moral, que é esse conjunto, abre aspas, de regras do bom proceder, ou seja, do bom proceder, do bom agir. E ele, utilizando esse adjetivo bom, antes, ele já nos orienta que é o jeito correto de nós escolhermos, de termos uma vivência atitudinal orientada naquilo que as leis divinas nos regem. Continuando ainda, isto é, distinguir o bem do mal. Ou seja, aqui os espíritos já dão a dica, que compreendendo essas regras de bem proceder, compreendendo essas leis universais, nós conseguimos sim distinguir o bem do mal. E finaliza, funda-se na observância das leis de Deus. Aí a gente pode se perguntar, então quer dizer que se eu ajo orientado por uma lei divina, eu estou fazendo bem? E se eu ajo não orientado por uma lei divina, eu estou fazendo mal? Olha que interessante, Kardec perguntou isso para os espíritos. Na questão seguinte, a questão 620, como se distingue o bem do mal? E a resposta é justamente esta. O bem é tudo aquilo que está conforme e orientado com as leis divinas. O mal é tudo aquilo que não está orientado nas leis divinas. Mas bem, Romulo, a gente entende esse contexto. Agora a gente percebe sobre quais estruturas a gente está orientado. Mas como a gente pode distinguir o que é certo e o que é errado? Kardec pergunta isso para os espíritos na questão seguinte, na questão 631. Tem o homem os meios de distinguir o bem do mal? E a resposta é sim, ponto. Eu gosto que os espíritos superiores, eles são diretos, né? Eles não ficam fazendo volta para explicar nada, não. Eles não. Eu gosto de brincar que eles não gastam português. Eles são diretos. Sim, ponto. E dão duas condições. A primeira, crer em Deus. E a segunda, querer conhecer o bem do mal. E aqui a gente precisa entender bem essas duas condições. Por quê? A primeira, crer em Deus.
Eu sei que muitas ideias estão pipocando aí mas não crer em Deus, meu Deus, o que isso interfere na gente saber distinguir o que é o bom e o que é o mal? Vamos lembrar da pergunta primeira do Livro dos Espíritos, quando Kardec muito sabiamente pergunta ao mundo maior, que é Deus? E a resposta é, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Se a inteligência suprema, todas as suas obras são supremas. Todas as suas leis são inteligentemente supremas, logo são inteligentemente boas. Então aqui nós já temos a segurança de que as leis universais, além de imutáveis como Deus é, são soberanamente inteligentes e boas. Então segui-las é seguir essa suprema inteligência, é estarmos orientados numa segurança. Perfeito. A segunda coisa, o querer. Porque distinguir é um verbo. Verbo exige ação. Para a gente fazer algo, a gente primeiro tem que querer fazer algo. É uma decisão íntima, né? Eu tenho 2 estradas, 2 caminhos. Eu tenho 200 estradas, 300 caminhos. 400 estradas, 400 caminhos. Qual eu vou seguir? A que eu achar que é mais pertinente, aquela que naquele momento eu achar que é melhor. Então, é uma decisão íntima. É claro que isso tem inúmeros fatores no meio, estou fazendo uma síntese. Mas, querendo ou não, a essência da escolha é a decisão. Não à toa que Leon Denis nos fala que a vontade é uma das grandes potências da alma. E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também. Pois bem, quando a gente crê em Deus e a gente compreende que as suas leis são inteligentes e são supremas e são boas, e a gente decide se orientar por elas, os espíritos arrematam. Para isso, Deus lhe deu a inteligência. Ou seja, para que essa decisão seja tomada, nós precisamos de esforço. Mas aí vocês podem estar se questionando, como eu também me questionei. Mas como ainda somos espíritos que ainda estamos, como fala Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem da Lei de Amor, que nós estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada, nós ainda não temos tanta inteligência, tanta evolução intelectivo-moral para compreender e decidir, mas nós temos baseado naquele contexto que nós estamos vivendo. Exemplo, há 400, 500 anos atrás, nós tomamos decisões que foram essa mola propulsora, boas decisões para que nós chegássemos hoje como aqui estamos no ápice da nossa evolução intelecto-moral. Por isso que é tão importante a gente compreender isso. Não importa o momento evolutivo que você esteja vivendo, você sempre tem subsídios necessários para que você possa tomar boas decisões. Claro que a misericórdia divina é sábia. Ela sabe o momento que cada um de nós está vivendo. Ela sabe que aquele espírito que ainda está no mundo primitivo tem um limite de escolha muito menor do que um Cristo que já governa o planeta. A forma como um Cristo define as suas ações é inteiramente baseada na lei divina, que é diferente de um espírito primitivo que ainda estagia mais próximo aos instintos do que qualquer outro tipo de vivência que a gente possa ter. Compreendido isso? Só um parêntese, gente. Quem quiser fazer algum comentário no chat, trazer alguma reflexão, é super bem-vindo, porque a intenção também não é que a gente não seja só uma palestra unilateral, mas a gente pode construir um raciocínio. O tempo é curto, mas eu acho que algumas colocações são sempre muito válidas. No livro O Céu e o Inferno, uma obra fantástica, que eu recomendo a que todos tenhamos conhecimento, e que, infelizmente, é uma das obras menos lidas da codificação espírita. Nós temos nessa obra, aqui, na sua primeira parte, no seu capítulo 8, um verdadeiro tratado de jurisprudência espiritual. Quem for do direito me corrige aí nos comentários também, se eu falar algum termo que não é correto. Mas nós temos nesse tratado vários artigos ou incisos, não sei se é a maneira correta, que são verdadeiras orientações para a nossa vida espiritual. E que Divaldo Franco até coloca que deveria ser aplicado no direito de todo mundo, assim a gente andaria de maneira muito mais harmônica. Pois bem, no item 6 desse Código Penal da Vida Futura, nós temos verdadeiras orientações preciosas que estão orientadas dentro disso que a gente está falando. E isso é muito interessante. Isso aqui sou eu, muito discretamente mudando a página, né? Como se ninguém estivesse vendo, mas ok. No item 6, Kardec coloca de maneira muito sábia:
o bem e o mal que fazemos são decorrentes das qualidades que possuímos. Não fazer o bem que podemos fazer é um ato de imperfeição. Toda imperfeição é fonte de sofrimento. E aqui recordamos da questão 614 do Livro dos Espíritos, que inicia a terceira parte, falando das leis naturais, quando Kardec pergunta o que a gente deve entender que é lei natural, o que é lei divina, e os Espíritos respondem que são as leis de Deus, e finalizam a resposta dizendo que quando a gente se distancia da lei de Deus, a gente sofre. Completamente casado com o que ele coloca no item 6 do Código Penal da Vida Futura, toda imperfeição é fonte de sofrimento. Então, quanto mais longe nós estamos de seguirmos as leis divinas, nós sofremos. E aqui a gente percebe o tanto que a doutrina espírita é vida prática, e eu sempre falo isso muito nos momentos evangelizadores, que a doutrina espírita, ela é prática, ela tem que servir para que a nossa vida se transforme, do contrário, ela não cumpre o seu papel. E perfeito, Lu, o Código Penal da Vida Futura é a síntese das diretrizes de segurança da vivência cristã. Perfeito, diretrizes de segurança, porque nós ainda somos muito imperfeitos. Então, nós precisamos dessas diretrizes seguras que vão segurar em nós as possibilidades de termos melhores escolhas. Pois bem, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o mundo maior. Bastará ao homem não fazer o mal? E a pergunta e a resposta, perdão, nos constrange. Porque nós, devido à nossa infantilidade espiritual, a gente ainda quer fazer jeitinho, né? A gente quer fazer muito jeitinho. E a resposta é interessante. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Aqui cabe uma reflexão íntima que cada um de nós deve fazer. Como nós estamos entendendo e observando os limites dessas forças? Porque aqui, isso é muito importante a gente entender. Esses limites são muito individuais. O limite de nossas forças, o mundo maior, não está dizendo que nós devemos exaurir as nossas condições de vida para auxiliar o outro. Não é isso. Quando a gente entende isso, a gente está na superficialidade da doutrina, que é o que a gente muitas vezes vive. A gente precisa aprofundar. É entender que no nosso dia a dia nós temos inúmeras possibilidades, no limite das nossas forças, de vivenciarmos o servir ao próximo, de fazermos o bem. Primeiro conosco mesmos. Nós estamos fazendo bem no limite das nossas forças conosco mesmos? Quantas vezes nos violentamos, nos colocando em condições que só nos fazem mal e não nos fazem bem? E queremos justificar isso ainda. E muitas vezes justificamos com a nossa inferioridade. Mais uma vez, espiritual, né? Ainda na superficialidade da doutrina. Por isso é tão importante que a gente entenda que esse limite das nossas forças é bem mais amplo. Segundo, nas nossas relações mais próximas, no nosso núcleo familiar, que é a nossa primeira escola da vida, nós estamos fazendo bem com aqueles que compartilham as experiências diárias conosco? Os nossos núcleos sociais, nosso trabalho, nossa faculdade, nossa escola, nossos amigos, nós estamos fazendo bem do limite das nossas forças? E é claro, nós estamos fazendo bem por aqueles que não podem, não conseguem fazer bem consigo mesmos, mas que nós observamos, nós estamos estendendo a mão, lembrando aqui que não é só a caridade moral, a caridade material, mas principalmente também a caridade moral. São reflexões que dilatam as nossas percepções, nos convidando a realmente ter uma profundidade maior do Evangelho de Jesus. Porque quando a gente fica na superficialidade, quando a gente entende que, de maneira literal, a doutrina dos espíritos, a gente acaba não fazendo com que ela cumpra o seu papel, que é o quê? Que nós tenhamos conhecimento, ou seja, compreensão e vivência. Não é só pensar, é sentir e agir com Jesus. Então, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós temos conhecimento doutrinário, mas isso exige em nós um aprimoramento moral. Consequentemente, uma transformação social. Primeiro, na relação mais íntima que eu tenho, que é uma relação comigo mesmo, que é a minha primeira relação horizontal. Segundo, a minha segunda relação horizontal, que é a minha relação com o outro, o próximo. E a minha única relação vertical, que é a minha relação com Deus. Entendendo isso,
nós conseguimos dilatar as nossas percepções do que é essa maldade, do que é o mal fazer, o mal viver, e principalmente do que nós não devemos fazer. Mas agora nós precisamos, pois bem, o que eu devo fazer? Que leis são essas que eu devo cumprir? Eu já falei algumas durante a nossa conversa. Mas, em resumo, aquele que é o guia e modelo da humanidade, aquele que é o nosso grande mentor e gestor espiritual, Jesus, como os Espíritos colocam na questão 625 do Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo, ele resume toda a lei de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Está resumido. Simples, né? Simples não. Não é fácil, mas é possível. Nós vimos que nós temos recursos para isso. O mundo maior nos mostra, por meio da doutrina dos espíritos, que nós temos recursos. Nós temos a inteligência, nós temos, dado por Deus, esse cabedal, esse roteiro divino que é o Evangelho de Jesus. Nós temos a vontade, que é a grande potência da alma. Então, nós precisamos nos dispor. É aquilo que os espíritos falam. Crer em Deus e o querer. A vontade é essencial. Eu gostaria de encerrar a nossa fala trazendo a mensagem do Espírito Lázaro, está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo como a ti mesmo. E essa mensagem, o Espírito Lázaro traz de maneira muito carinhosa o amor, mas não o amor que a gente está acostumado a falar e nem a praticar dentro das nossas limitações, mas esse amor que é o resumo da doutrina de Jesus. Pensemos na imagem do Mestre em tudo aquilo que ele viveu. Ele estava vivendo o amor. E Lázaro fala que é o amor, não é o amor de posse, porque não é o amor da individualidade, mas é o amor que funde os seres da criação enquanto filhos de Deus. Então é o amor que acaba com todas as misérias afetivas e sociais, porque todos nos vemos uns nos outros. E quando Emmanuel coloca que o próximo é a nossa ponte até Deus, porque o próximo é a nossa ponte até nós mesmos. Questão 621 do Livro dos Espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? A nossa consciência. Quando entendemos isso, a gente sai um pouco dessa infantilidade espiritual e a gente consegue uma certa maturidade, porque a gente para de olhar para o outro e começa a olhar para a gente. E nesse processo, a gente vê que o outro somos nós. E por isso nós conseguimos chegar até Deus, porque as leis de Deus estão em nós, na nossa consciência. De pouquinho em pouquinho, existência em existência, nessa pluralidade belíssima de existências que Deus nos promove, tendo nós a nossa vida imortal, nós conseguimos galgar a cada passo uma melhora significativa, pequena muitas vezes, mas muito significativa na nossa evolução espiritual. Pois bem, encerrando a nossa mensagem de hoje, o Espírito Lázaro conclui a mensagem dizendo: essa vivência são os primeiros prelúdios da felicidade celeste. Que possamos exercitar esse amor que é a vivência das leis de Deus. É com muita alegria que a gente está aqui. Se tiver algum comentário que alguém desejar fazer agora no final, para a gente poder refletir, a gente ainda tem uns 5 minutinhos. E dizer que estamos muito felizes de estarmos juntos aqui, vendo aqui os rostinhos tão